legal do plano diretor está aqui com o Caldana, né? Eu não posso deixar de falar uma coisa importante, gente. A cidade estava vivendo um apagão. Eram mais de 4 anos, ou 8 anos, uma coisa assim, de ser eleito plano diretor. A tentativa do governador de fazer um plano diretor esbarrou na justiça, que suspendeu a lei. Então a cidade não ia nem vinha, ela não ia para frente. Uma cidade que não anda para frente não desenvolve. Se ela desenvolve, ela vai para trás. Né? Então a cidade não estava legal. A gente queria fazer um plano diretor, um plano de ocupação do solo, com as melhores pessoas possíveis que a gente conhecesse, que poderiam atender a cidade. E eu fui atrás do melhor. Né? Eu só queria fazer salientar uma coisa. Nós chamamos aqui para falar, para ajudar a gente, o Walter Caldana. Walter Caldana é um amigo. Eu acho que ele só está nessa cidade porque ele é um amigo. Né? Porque o potencial que ele tem para fazer as coisas, o que ele é requisitado no Brasil, fora daqui, é impressionante. Mas por ser amigo, ele arrumou um espaço para vir para cá. E esse espaço foi dado pelo Instituto Mackenzie. Que Mackenzie propiciou a gente fazer o contato com o Mackenzie, sabe, para trazer o Caldana. Quem é o Caldana, vocês entenderem? É arquiteto urbanista, eu vou pular, porque é muito grande, eu vou resumir. Né? Mas olha, é arquiteto urbanista, doutor pela FAU, é isso? Faculdade de Arquitetura Urbanista da USP, é isso, né? Titular da FAU Mackenzie. Mackenzie, gente, quem é do ramo vai entender que é uma das melhores universidades que trata desse assunto, que se integra ao assunto, que analisa, que vai atrás, que discute plano diretor e urbanismo. Né? Isso é importante para nós. Professor convidado da Universidade de Paris, aí vem um monte de nome difícil que eu estava tentando traduzir para o Caldana, mas eu vou tentar aqui. Sassari, Ancona, 3 faculdades. Atua no CITER UNIF, coordena o Laboratório de Projetos e Políticas Públicas, é conselheiro federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Academia de Escola da Língua Portuguesa, mundial isso, gente, não é só do Brasil, Instituto Cidade de Movimento, e atua na Espaço e Tempo Arquitetura, edita a revista Edificando e o blog Debatendo. É isso mais ou menos, certo? O Caldana é um cargo requisitado por qualquer instituto sério ou por qualquer governo sério que precisa pegar opinião ou ver para onde anda a coisa. O urbanismo, gente, não é uma coisa estática. Ela tem que ser igual como era no passado e nem vai ser no futuro. É uma lei, uma normativa que regula a cidade no momento que nós estamos na necessidade da cidade de progressão. Isso é um plano diretor. E hoje a gente está falando do marco legal do plano diretor, que foi já aprovado pelos vereadores. Agradeço de novo os vereadores que se interessam. Uma coisa é o vereador interessado, outra coisa que não se interessa por nada. Graças a Deus, a grande maioria aqui se interessa e debate. Os vereadores ajudaram a gente, inclusive na formulação disso, trazendo o dia a dia deles, da rua. Isso é importante. O que é a nossa cidade? Por que ela está nesse estado? Por que ela negou o outro de cidade? Por que ela chegou nisso? E é nosso dever, a nossa missão, arrumar isso para frente. Então, nós estamos falando duas coisas. Né? Primeiro, a lei, que estava valendo, e ocorreu muito problema, muita coisa errada nessa lei, e a nova lei daqui para frente. Então, existe um tratamento daqui para frente e daqui para trás. Porque, querendo ou não, nós deixamos a cidade, nós, como eu digo, uma instituição prefeitura. Nós deixamos a cidade uma situação muito legal, muito legal. A prefeitura foi omissa nos anos anteriores de fiscalizar, de propor, de ser sério com a cidade, com a sociedade. Ela não fez isso. Isso acabou prejudicando o município, o irregular. O que está tentando se regularizar, ela não consegue. O investidor que está tentando desenvolver a cidade não consegue. Porque esbarra na lei, esbarra na falta da lei. Tá? Então, o grande lance nosso foi investir em uma coisa no plano diretor que determina o rumo da cidade. E como eu falei, a cidade não estava legal, vocês sabem disso. Nós pegamos uma cidade, olha qual, horrível, não é ruim, é horrível, né? Em toda a questão de suporte, toda a questão de estrutura, de leis, né? A gente precisava melhorar a nossa capacidade de governabilidade, precisávamos. E prefeitura é lei, ela tem as suas regras, ela tem que seguir as regras. E a gente tem que mudar todo esse arcabouço de regras e leis para
E para isso a gente fez acontecer. Né? Nós já fizemos o plano diretor estratégico, o plano municipal de mobilidade, o de recursos hídricos, inclusive convido vocês, quinta-feira, feriado da cidade, lá no horário do verde, nós vamos discutir de novo, né, Leite, a questão do saneamento da cidade. Uma cidade sem água não vai, não existe. A gente não pode permitir que isso aconteça em Campo Limpo. Nós vamos discutir sério isso. Não é fugir. Geralmente tem uma tendência, engraçado isso, né? Das pessoas fugirem do problema. Aqui, né, Edão, a gente prefere encarar, né, pessoal? Nós temos um problema, nós vamos encarar o problema. Um deles é o problema da água, não tem a dúvida. O outro foi, que a gente está discutindo agora, o plano, né? O plano central de segurança, gente, já está dando repercussão. O plano de segurança permitiu a gente fazer as muralhas, fazer a questão da segurança mudar, reforçar a guarda, muitos resultados estão acontecendo na questão da criminalidade, e na sugestão dos próprios munícipes de como atuar. Né? O de cultura, foi uma revelação muito legal, o de turismo, habitação. A questão da habitação nessa cidade vai ser fundamental para a gente privilegiar aqueles que não são privilegiados, os mais pobres, carentes, que estão sempre se lançando lá. Esse plano está muito legal também, nós vamos falar dele também. E a reforma administrativa? Se a prefeitura não tivesse corajosamente feito a reforma administrativa, a gente não ia conseguir andar. Então, cortamos cabo de munição, fortalecemos a questão dos funcionários estatutários, fizemos a escola de governo para que a prefeitura, como órgão administrador, órgão idealizador do crescimento, pudesse ser eficiente. E a reforma nos propôs isso, né? O plano diretor, a gente primeiro teve que revogar a lei, aquela lei de 2019 que estava suspensa pela justiça. Então você revoga a lei e propõe uma outra. E propusemos a Lei Complementar 613, de 4 de julho de 23, aprovada aqui pela Câmara, dos nossos vereadores, ela de fundamental importância, servindo de exemplo, inclusive, para os municípios, como fazer a questão de um plano moderno na lei. Essa lei, ela já traz todas as políticas de movimento para a nossa cidade. Desenvolvimento moderno, né? Aprovação moderna, que leva em consideração a necessidade da cidade, do investidor e principalmente do cidadão. E a alma do negócio é o nosso cidadão. E hoje, gente, nós vamos analisar 2 decretos que estão propagando projetos de lei. Que ainda estão no fase final, esperando um ok para mim poder popular na Câmara para desenvolver uma série, daí sim, de discussões, de organização pública, para a gente poder aprovar isso tudo. E olha, eu vou dar só uma pincelada, porque nós temos uma pessoa muito mais competente, né? É a super pessoa competente para explicar aquele programa. Então, aquela primeira, o PL, que citou a política municipal de organização fundiária. Olha que legal. Finalmente, a gente está chegando a uma conclusão de como resolver o problema da cidade. Gente, não é fugir o que se praticava na cidade, é fugir. Nós estamos enfrentando. Se eu tenho um cidadão que, por culpa da prefeitura, fez um desdobro, a cidade não viu, ou ele comprou um terreno onde deveria e a cidade não viu, eu sou obrigado a resolver o problema dele. Eu não posso puni-lo por uma omissão da prefeitura. Essa é a nossa proposta. Mas eu tenho que resolver dentro de uma norma, de uma lógica. Não é dar por dar, não é agredir a lei e não ter regra. Né? Uma cidade que não tem regra, não tem norma, não funciona. Só para a gente ter certeza do que a gente fala. Cidade é composta por cidadão, que é a figura principal, que mora numa casa, que mora numa rua, que mora no bairro e os bairros se comunicam. Só por essa relação de munícipes já é uma coisa complicada. Né? Fazer as regras de convivência. Tá? Então isso é muito importante para nós. O PL que situa a política municipal de organização fundiária, ele trata da regulação e identificação de estouro de lote. Uma coisa tão comum na nossa cidade, gente. Bairros já formados há tempos que foram desobrados no lote, já consolidados, sem regularização. Incrível. A cidade é muito boa nisso, de coisas que não foram bem feitas. Né? E isso é um problema muito sério. Regularização do passamento de solo, a gente está falando mais a questão de loteamentos, de condomínios irregulares, que a gente tem que resolver, não pode resolver. Não é isso? E a regularização de consumo, habitações e interesses sociais. A gente foi muito no dia 1. Interesse social não diz, interesse social, social mesmo, não pode, porque não tem condições, nós temos que regularizar.
estamos fazendo na cidade com as leis federais que a gente possui. Regularizamos muito do lote. Falta regularizar o que tem em cima do lote, é a casa. Né? Aí sim a gente completa toda a situação. Mas é um passo atrás do outro. Já avançamos muito na questão disso. Esse TR, que é um projeto de lei, que é a grande lei, né? Que institui um Fundo de Desenvolvimento Urbano e seu Conselho de Gestor no termo da lei complementar. É um fundo, o fundo é dinheiro. Então, tudo que a gente quer fazer em questão de regularização, que entre dinheiro, de participação, vai para esse fundo, que vai ser gerido por um conselho de gestor, com participação popular, que vai aplicar esse dinheiro em habitação social, em habitabilidade. Esse é um teste que nós fizemos em São José, foi muito interessante. Lá a gente conseguiu um programa de ver melhor, que é você pegar aquelas casas insalubres e reformar e dar um jeito, condições de habitabilidade, de vida. E que sucesso foi isso, os moradores de lá. A gente quer replicar o nosso fundo. Todos os loteamentos serão aprovados, tudo que a gente faz de regularização vai sustentar esse fundo gerido pela sociedade como nossa, para que se aplique em habitação, em vias necessárias, drenagem, o que for, para resolver a habitação. Com isso, a gente vai criar um órgão autônomo, ser autônomo, na verdade, que garante não só um projetinho de poucos meses, mas um projeto permanente da cidade de melhoria de habitação. Isso é uma realidade, isso é uma outra história. A gente está garantindo agora e para sempre, no futuro, condições de habitação para os filhos, para os netos, para todos que moram na cidade. Enfrentando, propondo solução, não fugindo. De novo isso, né? Ou 3, o projeto de lei que autoriza a própria regimento interno do Conselho da cidade, como cidade. Isso é a nossa proposta, que já faz parte do Estatuto da Cidade, faz parte do plano diretor, de participação popular. Então, grandes questões vão ser debatidas na sociedade, sim. Grandes alterações que são preciso fazer, tem que ter a aprovação do Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade tem 2 momentos, deliberativo e consultivo. Consultivo sempre, sem saber o que está acontecendo. Em muitos dos casos, deliberativo, conforme a lei expressa, ele exige da gente. Né? E tem mais. Aí vem os decretos de regulamento e isso tudo. Né? O decreto que dispõe sobre parâmetros e procedimentos para as áreas de interesse estratégico. Vocês vão entender que a gente tem 3 áreas de interesse estratégico muito importantes na cidade que determinam o desenvolvimento da cidade. A própria estrada entre Gramado e Zamboto, a Bragantina e onde a gente tem a ferrovia, que necessariamente são áreas de desenvolvimento, que são estratégicas para a cidade, que permite e nos diz que nós temos que ter toda uma questão de diferenciação de leis e projetos que permitem esse desenvolvimento sem agressão da cidade. Tá? E a outra, que é muito importante para o investidor, que é o que dispõe sobre parâmetros, normas e procedimentos, qual é o processo que o investidor precisa fazer para entrar no plano estratégico para que consiga ter a aprovação. Então é muito claro, é norma, regrinha, mas é um regramento importante que a gente tem que seguir. E lembrando, nós temos 2 momentos, de novo eu repito isso. Se a gente não fiscalizou, daqui para frente a gente tem que fiscalizar. Não tem dúvida. A regularização que a gente está propondo fazer é do passado. Se fizer coisa errada agora, com a lei nova, não tem regularização, mas tem do passado. Tem feito em cima da lei do passado. Por isso que a gente não faz anistia. A anistia é aquela coisa que sempre é dada, que você não consegue ajudar ninguém. Você consegue ajudar um ou outro caso que tem dinheiro para fazer uma planta, o que for, aquela coisa pontual, mas não atende a maioria da população que espera a sua regularização. Então a gente não fala mais anistia com tempo curto, a gente fala de regularização permanente, que vai permitir, na lei passada, a regularização permanente. Para quê? Para que quando o cidadão tiver condições de regularizar, ele tenha como fazer isso. Então não é aquela correria de sempre, não, é uma coisa pensada e lógica de ser feita. Né? Aí vem a regularização de habitação de desenvolvimento, já citei, o pensamento solo já falei, e a construção de habitações de interesse social, que é o grande momento da cidade. Gente, na cidade tem uma coisa interessante. Como ela ficou parada no tempo, ficou mesmo parada no tempo, você não consegue desenvolver o domicílio aqui na cidade. Então, aquela família que cresceu, o filho casou, não tem onde morar, não tem como pagar aluguel, né?
vai morar com a família. Então você tem unidades aqui na nossa cidade plurifamiliares, gente, que não conseguem morar em outro lugar, não tem dinheiro, não tem dinheiro para tudo. Então o interesse social está muito voltado a essas pessoas. Campo limpense precisa crescer, precisa desenvolver, não consegue. Isso é importante para nós, a atenção para eles, né? E aí vem, o Código de Identificações é legal, que ele vai ensinar como fazer, como que a gente pode fazer ajudar. Aí tem várias propostas, né, Paulo? Inclusive trazer conselhos de classe para ajudar na edificação do projeto, né, dessa estrutura cidade de interesse social. Se a gente fala em interesse social, é intimamente ligado ao poder aquisitivo, não é tudo. Então você tem a pessoa, a família que tem poder aquisitivo, que paga um ideia, com dinheiro, o que for, para fazer essa coisa andar. Aquele que não tem dinheiro, que precisa da nossa atenção, atenção dos vereadores, a gente tem que focar o melhor possível para aquele, né? Isso é uma coisa tão lógica, né? Esse aqui também é legal. A lei de regulamento, a aplicação do prova onerosa. Isso em São Paulo é rotina, em várias cidades grandes é rotina. A gente aprendeu muito com a condição das cidades para trazer o melhor que nós temos aqui. Tá? Você quer construir mais? Você vai poder construir. Pague por isso. Pague por isso. Contanto que a gente observe um impacto de vigilança, de mobilidade, etc. Que é o grande problema dessa cidade. O vencedor quer crescer, ele acha que não dá, tem que ser mais, que seja mais, mas pague por isso. Injusto se não pagar. Se quer se privilegiar da lei, da construção, que pague por isso. Nada do outro mundo, hein, gente? Mas que já vai viabilizar vários elementos da cidade de regularização, né? Na questão do centro da cidade, etc. E a transferência do direito de construir. Isso é poder, mas é essencial. Grandes proprietários de áreas têm áreas que estão lá no meio ambiente, travadas no meio ambiente. Não pode construir. Justo, correto. Ainda mais se for um lugar de aquífero da cidade, não pode mesmo. O que eu faço? Eu vou punir esse proprietário de terra? Ele vai dar isso para a prefeitura? Ele vai doar? Ele está pagando IPTU e não está podendo usar? Não. Agora a gente cria uma oportunidade, que é o direito de transferir. Eu tenho uma área verde, algum investidor quer construir a mais, ele compra uma área dessa, o direito de construir, para poder construir, com a garantia de permanência, garantia em matrícula, acredito, não é contando, de não poder construir. Interessante, moderno, que vai desenvolver a cidade. Eu estou falando de uma cidade que cresça com lógica, que garanta a água, o saneamento, a educação, uma série de coisas. E que preserve uma coisa importante para que todo mundo fique esperto. O país está mudando. Nós estamos falando, está vindo uma reforma tributária. Toda a receita de uma prefeitura de uma cidade vai estar baseada no consumo. Não dá para permitir novos loteamentos, sim ou não, se a gente não garantir uma área comercial de venda. Se a gente, no eixo estratégico, não garantir que venha receita para a cidade através do desenvolvimento disso aí. Tudo bem, gente? Moderno, eficaz, vai funcionar. Testado em outros lugares, nós estamos trazendo o que tem de melhor para cá. Se não se encantar, o Tondana vai explicar isso tudo para nós. Né? Então, o que a gente está querendo fazer? Nossa cidade está sendo preparada através de regras, decretos, o que for, para o futuro. É só isso? Não. Está conversando com o Tondana, a gente está bem feliz. Já começamos a fazer nossa usina de energia solar, fotovoltaica. Começou, grande, linda. Esse é um espaço, inclusive, educacional, para que levar as crianças para aprender, ensinar como é que o sol vem energia, né? De forma muito interessante esse lance, né? Vai abastecer todos os prédios públicos. Olha que legal, uma cidade que está dando exemplo na questão do meio ambiente também. A troca de iluminação pública tem tudo a ver com o LED, né? Menos emissão de carbono, tem tudo a ver, a gente fala de estratégia de crescimento da cidade. Tá? A cidade tem que cuidar da cidade, mas ela tem as particularidades da sua região, também tem que ser observado. Bem, gente? Eu queria fazer essa introdução, que é uma das coisas mais importantes nesse governo que eu fiz. Encarar a questão do plano diretor e agora só subsequentes leis, né? Disciplina isso tudo. Agradecimento especial a Marilda, minha ex-diretora, que ajudou demais a cidade, que está cuidando do distrito industrial da cidade. Daqui a pouco a gente espera que você anuncie a abertura das vendas, que já tem muitos interessados no distrito industrial da cidade. Distrito esse que ficou parado desde quando eu saí. Voltando agora, a gente estimulou ele, não é isso, Marilda? Obrigado pela presença e pela participação. Viu?
foi muito importante para a cidade. Né? Margarete, vários secretários também, todos importantes. Tá bom, gente? Vou passar a palavra então para a Ana. Mas antes eu vou pedir para o prefeito assinar aqui na nossa presença essas 3 legislações de PL e os 2 decretos que ele anunciou aqui. Quem quer presentear a gente com uma caneta Bic? Quem tem uma caneta Bic? Porque a minha Quinteiro ele vai estranhar. Então nós vamos estar aqui acompanhando, agora o prefeito vai estar assinando. Olha, estou na mesa do Benedete. O plano, o plano, o projeto que institui o Fundurb e o projeto do regimento do Concidade. Ok? E aí, na sequência, então nós vamos contar com uma fala técnica e experiente do Caldana, que já foi devidamente apresentado, que eu convido para vir aqui para. O prefeito vai falar mais um bocadinho. Gente, eu não posso deixar de parabenizar uma pessoa super competente, que é a Renata. Renata, obrigado pela sua dedicação, viu? Essa menina é ótima, dura o ano, firme, mas ela colaborou muito. E a gente quer que ela colabore cada vez mais. Inclusive, a gente vai conversar sobre região metropolitana muito interessante na sua presença para a nossa cidade. Obrigado, gente. Não podia deixar de falar isso. Terminando ali as assinaturas, vamos contar então com a presença do Caldana